2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Provavelmente escrita no ano 67 d.C. pelo apóstolo Paulo, de dentro da prisão na cidade de Roma. Essa carta foi a última que o apóstolo escreveu antes de ser morto. Nero, o louco imperador romano, havia incendiado a capital do seu império e colocado a culpa nos cristãos. Muitos estavam sendo presos, mortos e perseguidos. Paulo foi até Roma para ajudar, mas acabou sendo preso. Ao invés de reclamar das perseguições, ao invés de profetizar tempos difíceis para os cristãos por conta das atitudes governamentais, Paulo diz pelo Espírito Santo que um perigo terrível viria quando chegassem os dias antecedentes ao final dos tempos. E esse perigo seria a dificuldade das pessoas de aceitarem o verdadeiro evangelho. Será que esse tempo já chegou? Falsos mestres com falsos ensinamentos, falando o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Pregadores criando pseudo-evangelhos que, com medo de perderem seus ouvintes, com medo de falar a palavra de Deus, acabam pregando mensagens de efeito, mensagens que agradam e satisfazem os desejos e anseios dos que os ouvem. Paulo profetiza de um tempo em que a rejeição à palavra de Deus produz um anseio por substituir a verdade pela fábula. Hoje em dia, as pessoas não têm dificuldade em confiar em fadas, duendes, imagens de anjos, amuletos, unicórnios, orações fortes, crendices e superstições. Mas se for para ouvir que precisam se comprometer com Cristo e viver uma vida consagrada a Deus, elas se afastam. Muitas rejeitam. Dizem ser careta, ultrapassado, preferem a fábula ao comprometimento. Feche a porta para os falsos ensinos e não dê ouvidos a mestres que só pregam facilidades e vitórias. Um coração humilde buscará a vontade de Deus, mas o egoísmo e a vaidade levam a pessoa a buscar a satisfação dos próprios desejos.